Congo, rei Congo, Congo valente, rei Congo, a sua paz chegou. Salve o povo do Congo! Na Umbanda, os pretos velhos e pretas velhas do Congo são espíritos ancestrais que rememoram histórias e saberes do povo do Congo. Vovó Maria Conga é talvez uma das pretas velhas mais conhecidas e populares na Umbanda. Ela com seu galinho de arruda, com suas mirongas, com seu patuá, benze, acolhe e cuida dos seus filhos. Mas o que esses pretos velhos nos ensinam? E como nós, na Umbanda, podemos resgatar e conhecer a história do povo do Congo? Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já faço o convite para você se inscrever para acompanhar outros conteúdos como esse, que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. Se você já conhece o nosso trabalho, muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre os pretos velhos do Congo, o povo do Congo. E falar desses pretos velhos é tão importante porque a religiosidade Congo e Angola é base da origem da Umbanda. A nossa Umbanda ela se origina a partir do encontro entre as espiritualidades afrodiaspóricas e indígenas. Então, rememorar, resgatar a espiritualidade, a religiosidade do Congo é uma maneira de conhecer as origens da Umbanda. Como eu disse, uma das pretas velhas mais famosas, mais conhecidas da Umbanda é Vovó Maria Conga. E ela traz em seu nome uma homenagem ao seu povo, o povo do Congo. Outros pretos velhos também trazem essa referência ao Congo em seus nomes, como Rei Congo, Pai João do Congo, Pai Fabrício do Congo, Pai Joaquim do Congo e tantos outros que, em seus próprios nomes, reverenciam a sua terra de origem. Isso é muito comum entre os pretos velhos, que eles tragam em seus nomes essa referência do lugar de onde vieram, como Angola, Luanda, Congo, Benguela, Cabinda, Moçambique, que são as terras de onde esses africanos vieram. Como a gente sabe, a linha de preto velho, o trabalho dos pretos velhos e pretas velhas na Umbanda é a manifestação de espíritos ancestrais africanos ou afrodiaspóricos, ou seja, africanos vindos para o Brasil ou que nasceram aqui filhos de africanos. Mas essa raiz África é muito marcante, é muito presente nessa linha, né? É o que constitui a identidade desses espíritos, que são muito diversos. Isso é importante que a gente ressalte também. Há uma diversidade de vivências, de histórias, de aprendizados que esses espíritos tiveram ao longo de suas existências. Então a gente não pode pensar que todo preto velho é igual. Cada um deles traz a sua individualidade, a sua história, a sua singularidade. Esse é um ponto de partida importante, porque muita gente pensa assim, eu quero conhecer o trabalho da vovó Maria Conga como se toda Maria Conga fosse igual, o que não é verdade. Existe sim, inclusive um personagem histórico da luta quilombola, num quilombo aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi Maria Conga, na cidade de Magé. Mas não significa que todas as pretas velhas que incorporam com este nome tenham sido essa líder quilombola. É fato sim que a gente faz uma homenagem, uma reverência a esse povo e a esses grandes líderes africanos que lutaram, que resistiram e que nos ensinam nos terreiros também a enfrentar as batalhas das nossas vidas. Então vamos falar um pouco sobre o povo do Congo. Os Congo ou Bakongos são um povo da África Central, de origem banto, falante de uma língua do tronco banto, que é o Kikongo. Então os Congo ou Bakongos, eles falam essa língua que é o Kikongo. E eles estão presentes
na região do que hoje é o Congo e o norte de Angola. No período da escravização, esses africanos de origem banto, Congo, Angola, sobretudo, foi o maior volume, né, o maior contingente de africanos que vieram para o Brasil, que foram trazidos nesse triste capítulo da história da escravização. Eles, portanto, influenciaram decisivamente a cultura brasileira. Muito da nossa maneira de rezar, de cantar, da nossa experiência de culinária, de musicalidade, de referências culturais como a capoeira, o samba, o jongo, várias manifestações culturais têm sua origem nessa região, na região Congo-Angola, né? A região do Congo Norte, que, segundo a historiadora Mary Karachi, foi uma das principais regiões de embarques de africanos escravizados, capturados da sua terra, sequestrados da sua terra pelos portugueses e outros colonizadores. Foi uma região importante ali de embarque, né? E ali viviam povos diversos, como os Cabinda, os Monjolos, os Bakongo. Falando um pouquinho sobre os Bakongo, né, que hoje a gente vai conhecer um pouco da história deles, eles constituem um importante reino, o reino do Congo, no século XIV. E esse reino era governado pelo Manicongo e a capital era Mbanza Congo, banhada pelo rio Congo. Era uma capital que floresceu no século XIV e chegou ao seu apogeu no século XV. Ali havia um palácio do rei, casas construídas de madeira, cobertas com sapê, e uma cerca, uma fortificação que protegia a cidade. Então era um império robusto, né, na região da África Central. Os primeiros portugueses chegaram ali em 1480, né, quando chegou Diego Cão e seduziu alguns deles, né, para irem até o navio e levou sequestrados um grupo de africanos pela primeira vez no ano de 1480. A partir dali iniciaram relações diplomáticas entre o rei do Congo e o rei de Portugal. Inclusive, o Manicongo, né, o rei do Congo, ele se converte ao catolicismo e passa a se chamar Dom João I do Congo. Então há ali uma conversão da família real do Congo ao catolicismo. É importante a gente entender essa história porque há já uma influência do catolicismo no povo do Congo desde essa época. Mas, como a gente vai perceber, o que os Bakongo ou Congos faziam eram assimilar essa religiosidade sem perder as suas raízes. Isso é relatado por todos os estudos historiográficos, antropológicos, que se debruçam sobre essa religiosidade do Congo, né? Eles não perdem as suas raízes. Eles adotam, por exemplo, a devoção a Santo Antônio, que é muito popular no Congo, mas de uma forma africanizada. Não é aquele Santo Antônio que está presente nos cultos católicos. É uma outra maneira de se relacionar com o sagrado, inclusive por meio da incorporação de espíritos ancestrais que se manifestavam já naquele período nos ritos de origem Congo, né? Nos ritos chamados cultos de aflição, porque cuidavam das aflições dos filhos de fé, né? Então, a gente percebe ali que há uma entrada do catolicismo, mas esses povos mantêm as suas raízes religiosas, né? Eles mantêm a essência da sua fé. O Reino do Congo ele era formado por diversas províncias e foi incorporando diferentes povos. E uma das estratégias dos colonizadores que chegaram no período foi estimular a rivalidade entre os diferentes reinos, o que gerou conflitos, né, e levou inclusive à decadência
desses reinos que foram depois capturados como escravizados. Então, quando a gente tem aqui na Umbanda a figura do rei Congo, nada mais é do que uma reverência a esse reino, a esse importante reino da África Central, que foi o Reino do Congo, em que governava o Mani Congo, o rei do Congo. Então, quando nós temos um preto velho chamado Rei Congo, é uma homenagem a esses reis ancestrais que habitavam essa área, né, do norte de Angola e do atual Congo. E como que é a religiosidade deste povo, né, do povo Bakongo? Esse é um ponto importante porque a Umbanda é fortemente influenciada por essa religiosidade Bakongo. Segundo o filósofo Bunsek Fukiao, que é um filósofo congolês, há uma profunda ligação entre os vivos e os mortos. Os ancestrais, aqueles que já viveram na Terra, eles influenciam decisivamente a vida dos vivos, há essa crença de uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais, né? Segundo ele, os mortos não estão mortos, eles estão presentes na nossa realidade, influenciando o cotidiano e aconselhando aqueles que estão vivos, aqueles que estão na matéria. E onde esses mortos vivem? Segundo a crença Bakongo, eles vivem nas forças da natureza. Eles estão encantados nos rios, nas pedras, nas montanhas, nas florestas. Então são espíritos que vivem na natureza, espíritos ancestrais, que se manifestam nos ritos para auxiliar os seus filhos, descendentes, irmãos que estão encarnados na Terra. Então há, portanto, essa ligação profunda entre o mundo dos ancestrais e o mundo dos vivos. A religiosidade Congo influenciou a formação dos primeiros calundus, os calundus coloniais, que foram as primeiras manifestações afro-religiosas no Brasil, ainda no século 17 e 18, em Minas Gerais, na Bahia, surgiram os primeiros calundus. E eles tinham forte influência Congo, dessa religiosidade Congo, né, do chamado xinguilamento, dos cultos de aflição. E essa religiosidade vai formatar, influenciar a origem da Umbanda posteriormente, né, da forma como nós a conhecemos e praticamos hoje. Então, falar de religiosidade Congo, falar desses pretos velhos, é falar sim da história da Umbanda, pois foram eles que fundaram, que criaram, que constituíram a Umbanda como nós a conhecemos, né? E é também, a história desse povo é uma história de resistência, né? Porque imagina, eles tinham um reino poderoso, um reino que se estendia por um vasto território, um território fértil em torno do rio Congo, e ali eles foram sequestrados da sua terra, deixaram suas memórias para trás, trazidos para o Brasil na condição humilhante de escravizados e tiveram que aqui resistir e reconstruir a sua fé. E assim o fizeram nas senzalas, nas casas em que serviam, que trabalhavam. Eles mantiveram a sua religiosidade e, com o tempo, foram reconstruindo sua maneira de lidar, de se relacionar com o sagrado. Como eu disse, esses africanos de origem Congo e também Angola e de outros povos da região, eles influenciaram decisivamente a formação da cultura brasileira, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de se expressar, né? E tem algumas manifestações culturais que têm origem Congo. Por exemplo, a congada, muito comum em Minas Gerais, é um tipo de expressão cultural que tem sua origem no Congo e que rememora a figura do rei do Congo, a coroação deste rei, né? Tamanha foi a importância deste reino para o povo Bakongo, né? E também há uma maneira de compreender o mundo espiritual que tem grande influência na Umbanda,
que é a ideia de que o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais é separado pela calunga. A calunga é este limite que separa o mundo dos vivos do mundo dos ancestrais. E o que é a calunga? É a imensidão, é o desconhecido, é uma força desconhecida, representada cá na Terra pela imensidão das águas. Então, o fio das águas é aquele que separa o mundo dos ancestrais do mundo dos vivos, né? O filósofo Bunsek Fukiao, ele traz também o ensinamento de que os Kongo acreditam numa roda da vida, em que sucessivas encarnações desses espíritos na Terra são formas de manterem os laços comunitários. Então nós retornamos a este mundo. Nós, assim como o sol nasce todas as manhãs, nós também renascemos neste mundo. E quando partimos, fazemos a nossa travessia da calunga, nós renascemos no mundo espiritual. Então nós passamos por 2 nascimentos. Nascemos aqui neste mundo e nascemos no mundo espiritual. O livro da Dandara e do Zeca Ligiero, que se chama Iniciação à Umbanda, tem um capítulo que fala especificamente sobre a religiosidade Kongo e como ela influenciou a formação da Umbanda. Inclusive, os chamados pontos riscados das entidades, eles têm grande influência desse cosmograma Bakongo, a chamada de Kenga, que é uma maneira de representar tanto o movimento do Sol, que todos os dias nasce, né? Na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, mas para nós que estamos aqui na Terra, nós temos a percepção de que o Sol está em movimento, e também, simbolicamente, isso representa a trajetória dos espíritos que encarnam e retornam ao mundo espiritual, para depois voltar a este mundo, viver a sua existência e retornar novamente ao mundo dos mortos, a chamada Impemba, né? O mundo dos ancestrais. Então percebam que toda essa religiosidade, toda essa maneira de sentir, de pensar, está presente no trabalho desses pretos velhos e dessas pretas velhas, né? Vovó Maria Conga, Pai João do Congo, Rei Congo e tantos outros pretos velhos trazem essa religiosidade nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Vocês já perceberam que a consulta dos pretos velhos, muitas vezes, ela gira em círculos? Às vezes você chega para o preto velho, cheio de aflição, com o coração doído, coloca ali o seu pedido e ele não te dá uma resposta direta. Ele começa a contar uma história, vai fazendo uma volta e quando vê, ele chega direto ali na ferida. Isso é uma maneira de olhar o mundo, essa maneira circular que os Bakongo têm de encarar, né, a ideia de que tudo na natureza movimenta em circularidade. Assim como a Terra gira em torno do Sol, assim como nós percebemos o movimento do Sol no céu, assim como nós também passamos por essa roda da encarnação. Então, os ensinamentos dos pretos velhos e pretas velhas, eles trazem esse movimento circular, da circularidade. E vamos falar um pouquinho sobre Vovó Maria Conga? Como eu disse, quando a gente conta a história de um espírito que viveu aqui na Terra, não significa que toda a Vovó Maria Conga é aquele espírito ou que tem uma história parecida ou que vai trabalhar da mesma forma. Isso é um ponto muito importante. Cada preto velho é de um jeito, cada preta velha é de um jeito, a gente precisa ouvir o que aquele guia tem a dizer. A gente não vai encontrar essas respostas na internet, em nenhum livro. A gente vai encontrar essas respostas no que o guia tem a dizer. O que a gente está fazendo aqui é estudar um pouco sobre a história do povo Bakongo e como essa história influenciou a formação da Umbanda e o trabalho dos pretos velhos. Existiu uma líder quilombola que tem o nome de Maria Conga. Ela viveu na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, nasceu no Congo, foi trazida com 9 anos
para o Brasil na condição de escravizada, né? Ela teria nascido em 1792, chegou no Brasil, portanto, no início do século XIX, na Bahia, foi vendida como escravizada para a região de Magé, no Rio de Janeiro, segundo os relatos, por volta dos 18 anos, e conseguiu a sua alforria, segundo os relatos, com 35 anos, tornando-se a partir dali uma líder quilombola que apoiava, que acolhia escravizados fugidos. Então ela funda um quilombo junto com os seus e inicia um processo de resistência, e esse quilombo existe até hoje. Essa história é contada, né, na região ali da Baixada Fluminense, na região de Magé, e vovó Maria Conga é uma importante liderança, um importante símbolo de resistência e de luta pela liberdade. Tem um ponto de vovó Maria Conga que é muito bonito, que diz assim: todo dia era dia de choro e de muita dor, mesmo assim uma escrava chegava de bom humor. Quem chorava passava a sorrir, quem caía ficava de pé, ela era a esperança, o amor e a fé. Então esse ponto conta um pouco a história de vovó Maria Conga, rainha do Cateretê, né, que vai dizer no refrão, né? Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. E tem outros pontos que vão rememorar o povo do Congo, né? Como esse que eu cantei lá no início, do Rei Congo, e tem um outro que diz assim: Lé, 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 o rei de Congo, lé, lé, o rei de Congo, lé, lé, o lé, 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 o rei de Congo, lé, lé, rei de Congo, lé, lé, o. E salve o povo do Congo. Espero que tenha trazido um pouco de informação para vocês, para entendermos juntos a importância dessa religiosidade Bakongo para a formação da Umbanda, para o trabalho dos pretos velhos, e como que nós podemos sentar com o vovô e ver no trabalho dele a maneira como ele revive esses saberes e esses ensinamentos. Esse é o segredo para entender a linha de Preto Velho. A gente sentar com eles, ouvir, deixar eles nos ensinar, deixar o Preto Velho colocar a mão no nosso camutuê, na nossa cabeça, nos abençoar, lavar a nossa cabeça, nos dar a bênção, nos dar o seu galinho de arruda para proteção, suas mirongas, seus patuás, seu olho de boi que vai nos proteger. Salve a força dos pretos velhos e pretas velhas. Sem eles, não é possível caminhar. Eu adorei as almas. Axé, saravá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, o seu comentário e deixa também a sugestão de outros temas para a gente abordar. A gente tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre os pretos velhos de Angola, e a nossa intenção é falar de outras nações, de outros povos que deram origem aos pretos velhos na Umbanda. Axé, saravá.